Nesta série, vamos responder a algumas perguntas que todo produtor de cana-de-açúcar costuma fazer mais cedo ou mais tarde em sua sagrada labuta de produtor de alimentos e de energia em grandes quantidades e de forma sustentável para o Brasil e para o mundo. Nisto, aliás, o Brasil está entre os melhores do mundo, se não o melhor. Produzimos também com maestria outro ativo valioso, tecnologia. O tema desta primeira pílula é muito atual, sendo aqui tratado de forma bem objetiva, qualificada e conclusiva. É assinado por quem entende muito do assunto. Vamos então a ele. Quais são, no Brasil, as variedades mais adaptadas ao plantio de ano? Cana de ano é a cana plantada entre setembro e novembro, fora da época tradicional de plantio, que é entre fevereiro e abril no centro-sul do país. No Nordeste é diferente, como já veremos. O plantio de ano, em alguns casos, é uma opção de manejo regular. Noutros, uma contingência decorrente de imprevistos climáticos ou operacionais. Em sendo utilizada esta alternativa, quais são as variedades mais adaptadas a este ciclo temporão entre as comerciais e as novas que estão sendo introduzidas no mercado? Vamos por partes. O que precisa ter uma variedade de cana para ser competitiva, independentemente de sua época de plantio? São dezenas de atributos e comportamentos que devem ser avaliados em conjunto, porque a produtividade é uma equação de muitas variáveis. Uma equação para cada região e condições de vegetação e manejo. Algumas variáveis estão diretamente correlacionadas com a produtividade em toneladas de cana por hectare, tais como porte, perfilhamento das touceiras, diâmetro e densidade de colmos em unidades por metro linear, por exemplo. Outras variáveis se relacionam com a qualidade da matéria-prima, tais como teor de sacarose, de fibras, enraizamento aéreo, suscetibilidade a doenças que afetem diretamente a pureza do caldo, como as podridões. Outras, de ação indireta sobre a produtividade, são relacionadas ao comportamento da planta, tais como a resistência a pragas e doenças, como as brocas, as ferrugens, ao carvão e ao raquetismo, entre várias outras. Outras variáveis são afetas ao manejo operacional, tais como a adaptabilidade ao corte e plantio mecânicos, a ocorrência de florescimento, a velocidade do fechamento, tombamento e assim por diante. São, portanto, muitas variáveis, como se vê. Há 3 épocas de plantio possíveis, variando com a região, já que no Brasil, por sua extensão territorial, temos condições contrastantes de cultivo desde o Nordeste até o centro-sul do país. Esta é uma tremenda vantagem estratégica e comercial, já que, em geral, são condições complementares, permitindo ao país plantar e colher ao longo de todo o ano. No centro-sul, se planta a cana de ano e meio entre fevereiro e abril, a de inverno entre maio e agosto, e a de ano, como já vimos, entre setembro e dezembro. Se colhe entre abril e novembro. Em termos percentuais, a cana de ano é plantada em apenas 10% da área de plantio, pouco menos. 70% do plantio são como cana de ano e meio e 20% como plantio de inverno. Em geral, este plantio é feito quando houver atraso ou interrupção do plantio de ano e meio, por conta do frio, da seca ou do início da safra no centro-sul, ou quando se quer adiantar parte do plantio da safra seguinte. É prática comum entre os fornecedores
já que o final da safra é um período de maior disponibilidade de recursos, tanto financeiros quanto de equipamentos e de pessoal, procurando-se encerrar o ano com suas lavouras bem estabelecidas. Na região de Piracicaba, por exemplo, é a opção mais praticada por esses agricultores. É usado também para acelerar a multiplicação de novas variedades, pois, dependendo da região, este material pode ser multiplicado já no plantio de 18 meses ou no plantio de inverno. No Nordeste, diferentemente, onde se colhe entre agosto e abril, se planta a cana de ano e meio entre setembro e dezembro, de inverno entre abril e agosto e de ano entre janeiro e março. Como se vê, são regimes complementares aos do centro-sul do país. O que uma variedade tem que ter para se adaptar aos plantios de ano? Como este plantio é feito no final da safra, início da época chuvosa no centro-sul, setembro e novembro, como já vimos, e seu primeiro corte se dará com 12 meses, tem que ser uma variedade de maturação tardia, obrigatoriamente. Também não pode florescer, já que este comportamento vai enfraquecer ainda mais sua produção em um ciclo já curto, uma vez que o florescimento paralisa o crescimento da planta. Como a indução ao florescimento se dá em fevereiro, mesmo ainda jovem, ela já terá porte suficiente para receber este estímulo, que é fotoperiódico, e, portanto, terá sua produtividade também prejudicada, porque o florescimento desvia suas energias para a formação de outras estruturas vegetativas que não novos entrenós e perfilhos. É bom também que a variedade tenha altos teores de fibra para reduzir os danos causados pelas brocas, que atacam mais entre outubro e março, período em que os toletes estarão em plena formação. Também deve ter brotação e crescimento rápidos, por conta de seu curto ciclo. Todas as demais características, ou variáveis, serão aquelas afetas à produtividade, independentemente da época de plantio, como, por exemplo, a resistência a pragas e doenças, a capacidade de rebrota, a resistência ao tombamento, a ocorrência de isoporização e assim por diante, como já vimos. Fizemos, então, um escrutínio detalhado de todas as variedades comerciais atualmente cultivadas no país quanto às suas características de vegetação e produção, para identificarmos aquelas que pudessem se adaptar ao ciclo de plantio de ano. Entre quase 50 variedades avaliadas, apenas 12 apresentaram esta possibilidade, sendo 8 com alguma restrição e apenas 4 plenamente adequadas. Aquelas com nota 3, segundo este critério de análise, reúnem todas as características favoráveis para o plantio em ciclo de ano: ausência de florescimento, maturação marcadamente tardia e rápida brotação no plantio e fechamento das linhas de plantio. As outras variáveis permanecendo as mesmas, independentemente da época de plantio, como já vimos. As que obtiveram a nota 2,5 apresentaram alguma restrição em uma dessas 3 características básicas. Como resultado, entre as variedades mais cultivadas, concluímos que apenas 4 reúnem condições adequadas para plantio neste ciclo, podendo, portanto, ser indicadas para esta alternativa de manejo. São elas, então, a CTC11, a CTC14, a RB 975201 e a RB 975242. Feito o mesmo escrutínio entre as novas variedades sendo introduzidas pelos diferentes programas de melhoramento, 6 são as que se encaixam nesta alternativa de manejo. São elas a RB 127825,
a CTC 02 2994, a IAC SP 04 6007, a IAC SP 96 2042, a IAC SP 01 5503 e a Vertix 12. Todas as outras novas variedades avaliadas, ainda que possam apresentar pontualmente algumas características adequadas, não o farão de forma consistente e regular. Ok, são estas, portanto, as respostas à pergunta inicial desta matéria. Vamos aproveitar agora a oportunidade e a sua atenção para fazermos uma curta reflexão muito oportuna. Será que vale mesmo a pena plantarmos cana-de-ano? Será que compensa optar por este manejo, observando o cenário ao longo do tempo, em um ciclo de produção de 5 cortes, por exemplo? Em se tratando de cultivo de cana, aliás, toda a tecnologia ou prática deve ser avaliada ao longo dos cortes em um ciclo completo, para que se evitem conclusões precipitadas, parciais ou distorcidas. É como observarmos florestas, e não somente as árvores. Este quadro aí serve de referência para esta análise. Considerando as produtividades médias esperadas para cada corte, fica evidente que, em um ciclo médio de 5 cortes, perde-se cerca de 60 toneladas por hectare quando se planta cana-de-ano. Isto significa que, considerando que esta é a produtividade média esperada para um corte avançado, um quarto ou quinto, estaremos perdendo um corte quando plantarmos nesta época. Vejamos por quê. Enxergando esta questão do ponto de vista dos custos de produção, veremos que o custo por tonelada, tanto de plantio quanto de tratos culturais e de colheita, será basicamente o mesmo, tanto no plantio de ano, no de ano e meio ou no plantio de inverno. Como a quantidade de toneladas produzidas em cada ciclo é menor na cana-de-ano, o custo final por tonelada em uma mesma área será mais alto, cerca de 20% maior. Um número bastante expressivo que faz muita diferença. A maior produtividade da cana de ano e meio ocorre em função de ser, em condições normais, o plantio que reúne as melhores condições vegetativas, desde a brotação e crescimento inicial até a colheita da cana-planta. Permite maior tempo disponível para o preparo e correção do solo, para o controle de eventuais pragas e plantas daninhas e operação dentro de um regime climático mais previsível. O excesso de chuvas típico de janeiro normalmente dificulta ou até impossibilita o plantio da cana de 18 meses nesse período. A melhor janela, então, vai ser de fevereiro ao início de abril, quando as chuvas diminuem gradualmente, mas o solo ainda tem umidade suficiente para garantir a brotação e o crescimento inicial. Além disso, esta cana entrará na época seca, com estande já estabelecido, bem enraizada, ainda que sem tantos entrenós formados, fazendo com que ela não sinta tanto os efeitos da estiagem próxima. Já na cana-de-ano, sua boa arrancada inicial não é garantia de alta produtividade. Uma das razões é que durante as fases iniciais de seu desenvolvimento, quando seu enraizamento e sua estrutura vegetativa são ainda pequenos e, portanto, com menor demanda por recursos hídricos, haverá excesso de água por praticamente toda a primavera e início de verão. Por outro lado, após os meses de favorecimento climático, estes canaviais entrarão no período seco do ano, no auge de seu desenvolvimento e formação de colmos, e, portanto, no ápice de sua demanda hídrica, quando vem o frio e a seca no centro-sul, fazendo com que os efeitos da estiagem sejam sentidos de forma muito mais intensa nessas lavouras que nas de ano e meio, tanto mais se ocorrerem geadas.
Estes fatos, aliados ao seu menor tempo para desenvolvimento do primeiro corte, são os motivos de sua menor produtividade. Além disto, plantios de ano são colhidos, em geral, em meses chuvosos, o que pode levar a maiores perdas de produtividade, também por conta do maior arranquio de touceiras e maior compactação do solo. Com as primeiras chuvas da primavera, a cana de ano e meio, então, já estará estabelecida, bem enraizada e com todas as condições de aproveitarem adequadamente estas águas. Tomando como referência o mês de dezembro, com a estação chuvosa já em pleno curso, a cana de ano estará com 2 meses, enquanto que a cana de ano e meio estará com 9 meses. A tendência é que esta diferença de estruturas vegetativas se prolongue pelas soqueiras, em função das épocas em que se dá o primeiro corte em ambos os casos. Lembremos que o que suporta a safra de colmos são as raízes. Sem bom enraizamento, não há colheitas fartas e regulares, por mais que a copa foliar faça sua parte no processo, produzindo carboidratos pela fotossíntese. Outra forte desvantagem deste plantio é que não permite a rotação de culturas, como soja, amendoim, por exemplo, até milho, dependendo da região. A cana de ano não é opção para áreas muito sujeitas à erosão por conta de sua maior exposição às chuvas do verão ou às geadas. Seu plantio também deve ser restrito a ambientes de maior potencial de produção, ou seja, ambientes A e B. Não deve ser realizado em áreas com altas infestações de ervas daninhas ou que exijam um manejo específico para desinfestação, como, por exemplo, a grama-seda, a tiririca, os fenóforos e o migdolos. Pode haver também dificuldades no preparo do solo, principalmente em relação à destruição completa das touceiras remanescentes, quando a destruição da soca anterior não for realizada com o uso de dessecantes. Há também menor prazo para a incorporação de corretivos agrícolas, como gesso e calcário. Por conta da baixa disponibilidade de mudas de boa qualidade para plantio nesta época, com 10 meses, mesmo que se opte pelo uso de mudas pré-brotadas, que, neste caso, devem ser encomendadas e adquiridas antecipadamente, o plantio deverá estar previsto com antecedência e devidamente planejado, o que exclui a possibilidade de operações intempestivas por conta de adversidades climáticas ou operacionais, senão com prejuízo da qualidade das operações e da produção. Na reforma destas áreas, o prazo para o preparo do solo é muito curto, mesmo assim com tendência a ser deficiente, porque atabalhoado. Não pode ser antecipado porque a produtividade, já mais baixa, pode até piorar, se não for possível concluir em tempo por conta das chuvas. A área vai ficar sem uso e exposta por muito tempo. O mato vai tomar conta e o risco de erosão será real, exigindo o oneroso retrabalho. Para não aumentar a ociosidade da terra, o próximo plantio terá que ser de ano e meio, nunca o de inverno. Neste caso, no período entre a colheita, em torno de novembro, e o próximo plantio, provavelmente em março, cerca de 4 meses, portanto, a terra ficará ociosa e só gerando custos. Também em relação à qualidade da matéria-prima, como esta cana será colhida sempre no final da safra, terá maiores teores de impurezas vegetais e minerais. Em resumo, por todas as considerações aqui apresentadas, o plantio de cana-de-ano não é uma boa opção de manejo, porque, na melhor das hipóteses, será um corte a menos em qualquer situação. Mesmo do ponto de vista operacional,
O eventual ganho em eficiência no uso das máquinas e equipamentos não compensa a perda de receitas. Não recomendamos, portanto, sempre que houver alternativa, a adoção desta modalidade de plantio. O objetivo da série iniciada com esta matéria é trazer respostas imediatas a questões que quase sempre exigem verdadeiras revisões de literatura para que se chegue a conclusões objetivas. Adotar ou não alguma opção, seja de insumo, de manejo ou de equipamento, ou de outra qualquer tecnologia. Se for o caso, qual a melhor forma de fazê-lo? Como em toda lavoura, o aparato tecnológico está em contínua mudança e renovação, com inovações e descartes de opções acontecendo a todo momento. E estarmos em dia com tudo isto não é tarefa fácil, principalmente quando consideramos a correria do dia a dia. Quando temos a necessidade de uma decisão, nem sempre temos tempo para análises mais detalhadas. E quando temos tempo, nem sempre temos como nos concentrarmos devidamente. O resultado é a improvisação e a tomada de riscos desnecessários. É nisto que pretendemos apoiar o produtor de cana-de-açúcar do século XXI. Anos de fervilhamento tecnológico, político, comercial e estratégico para este complexo setor, hoje responsável por quase 3% do PIB nacional. Mais de 1 milhão de empregos diretos e quase 10 milhões de hectares ocupados com esta nobre e lucrativa cultura. Lucrativa, mas melindrosa. Qualquer descuido com ela pode ser fatal. Um erro no plantio, por exemplo, pode levar a uma necessidade de reforma completa ou a convivência com uma pedra no sapato por todos os cortes posteriores. Como quase tudo na agricultura, a diferença entre ganhar muito dinheiro e perder demais é um mero descuido ou precipitação. Por isto, queremos trazer respostas prontas e qualificadas para aquelas perguntas incômodas que todo produtor de cana-de-açúcar terá que fazer mais cedo ou mais tarde, cujas respostas quase nunca estarão disponíveis na hora da tomada de decisões. Questões como se comporta esta variedade em relação ao plantio mecânico e ao corte mecânico? Será que ela rebrota normalmente? E se ela não rebrotar na palha, o que fazer? Replantio, caro, complicado e duvidoso. Fazer ou não fazer? Mas com todas estas falhas, ainda tenho que dar 2 cortes nessa área. Como me defender contra este ataque de coletótrico? Tem solução viável? E a este ataque de esfenóforos, compensa aplicar aqui algum maturador ou inibidor de florescimento? Faço ou não faço meiose? Minhas mudas estarão a quase 50 quilômetros desta nova área. Esta área aqui vou ter que bisar. O que vai acontecer depois? Como que eu manejo esse bloco? E assim por diante. Ok, este é o recado de hoje. Sabe quem assina estas recomendações? Quem coloca aqui sua expertise no assunto? Quem o faz e lidera a equipe ocupada em seu apoio é um especialista. Quem acertar seu nome vai ganhar acesso direto ao próximo tema. Aqui vão 4 dicas. Primeira, tem origem árabe. Segunda, tem bigodes. Terceira, lida com cana desde o tempo em que as variedades da moda eram a cana caiana, a CB 4176 e a CB 47355. Quarta dica, se debruça sobre o tema desde que Martim Afonso de Souza retornou a Portugal com as boas notícias para El Rei, Dom Manuel I.
Aqui vão as 5 alternativas. Terá sido Osama Bin Laden? Segunda alternativa, Siddhartha Gautama, conhecido como Buda. Terceira alternativa, 123 da Silva 4. Quarta alternativa, terá sido o Dib Nunes Júnior? Quinta alternativa, o Hussein da Silva. O que você acha? O Dib lida com cana-de-açúcar desde que se formou em agronomia em Jaboticabal e fez seu mestrado em fitotecnia. Entre outras passagens pelo setor, trabalhou como melhorista no Centro de Tecnologia da Copersucar por vários anos, participando diretamente da produção de variedades importantíssimas para o setor à sua época, como a SP70 1143, a SP71 1406, a SP79 1011, por exemplo, entre várias outras, sendo que a SP79 1011 ainda é a terceira mais plantada no Nordeste. Atua hoje como consultor à frente do IDEA, a principal consultoria agronômica do setor, com 25 anos de tradição. Produz uma grade de 6 eventos anuais, tratando sobre temas relativos à produção de cana-de-açúcar, tais como mecanização, variedades, pragas, controle de ervas, custos e inovações tecnológicas, reunindo em cada evento, em média, 500 participantes, enviados pelas 400 unidades de produção do setor e outras empresas e instituições fornecedoras de equipamentos, técnicas, defensivos, insumos em geral, que representam a última palavra em tecnologia e inovação canavieira. Sua interação constante com todo este público o coloca entre as maiores e mais atualizadas autoridades agronômicas a reunir e difundir o que há de melhor, mais atualizado e abrangente sobre tudo que envolva a produção canavieira, não só no âmbito técnico, como também nos âmbitos comercial, político e econômico deste setor que hoje responde por quase 3% do PIB brasileiro. Brincadeiras à parte, fica aqui nossa mensagem e nossas recomendações, esperando que lhes tenham sido úteis. Já estamos aqui preparando a próxima videoaula com um tema que também vale interessar bastante, mais respostas para aquelas perguntas que, em algum momento imprevisível, todo produtor de cana haverá de fazer. Até a próxima!